Olá, quimicandos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo Eletron e hoje vamos estudar sobre propriedades específicas. As propriedades específicas, agora a dinâmica muda, porque não depende agora mais da quantidade de matéria, mas depende da composição química. Então, por isso que a propriedade específica, elas são divididas em 4 frentes. Nós temos as propriedades físicas, químicas, organolépticas e funcionais. Então, essas propriedades que são intrínsecas em um dado material, nós vamos estudar no que a gente consegue compreender na parte da física, da química, da organoléptica e da funcional. Começando agora pelas propriedades específicas físicas. Que propriedades intrínsecas são essas a esses materiais que agora depende da substância química e não da quantidade? É o que nós vamos estudar agora sobre propriedades físicas ou critérios de pureza. Essas propriedades físicas são o fato de estar ligado, estar relacionado às transformações físicas, ou seja, é onde não há alteração da composição química. Então, por isso, as suas propriedades físicas são ponto de fusão. E o ponto de fusão é a temperatura na qual uma substância sólida se transforma em líquida sob pressão constante. E isso também acontece não só sob pressão constante, mas quando eu forneço energia àquele sistema. Quando eu forneço energia para aquele sólido, para que ele consiga se transformar agora em líquido. Ponto de ebulição também é um exemplo de propriedade específica física, porque a temperatura na qual uma substância líquida se transforma em gás também sob pressão constante. Então é muito importante você guardar esses conceitos de ponto de fusão e ponto de ebulição, porque a partir daqui nós vamos usar como parâmetros para comparar estas substâncias. Lembrando, são substâncias diferentes e agora eu quero compreender em que estado a gente pode encontrar aquela dada substância em uma certa temperatura. Densidade. A densidade também é um exemplo de uma propriedade específica física, porque ela é a relação existente entre massa e volume de um material a uma dada pressão e temperatura. É interessante porque a sua definição, ou seja, a sua fórmula é D, que é igual a M sobre V. D é a densidade, M é massa, V é volume. Se você já pescou a ideia, eu estou usando aqui 2 atributos que são massa e volume. Massa e volume são grandezas, são conceitos lá das propriedades gerais. Por isso que mais à frente nós vamos aprender a diferença entre propriedades que independem da quantidade de matéria e propriedades que dependem da quantidade de matéria. Ah, mas aí não seria propriedades gerais específicas? Não, é um outro nomezinho que eles ganham. São as propriedades extensivas e propriedades intensivas. Então, observando essa pequena fórmula, anote o seguinte: a densidade e a massa são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, quando a densidade sobe, a massa também sobe. Quando a densidade desce, a massa também desce. Quer dizer que quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua densidade. Agora, quanto maior a densidade, maior é a quantidade de moléculas por unidade de volume. Por outro lado, o volume e densidade são inversamente proporcionais. Por quê? Quando a densidade diminui, o volume aumenta. E quando o volume diminui, a densidade aumenta. Isso significa que são grandezas inversamente proporcionais. Temos aqui o que eu gosto de brincar e chamar que ele é prima da densidade e o nome dela é refringência. A refringência é uma propriedade específica física onde ela possui a capacidade de diminuir a velocidade da luz. E é muito interessante porque é isso que acontece quando colocamos um lápis dentro de um copo com água. Parece que o lápis está quebrado. Ou até mesmo a pessoa que entra na piscina e tem um observador que fica do lado de fora e parece que a pessoa está cortada no meio. O que significa isso? É refringência. É porque a velocidade da luz no ar é diferente na água e outras substâncias também. Lembra? São propriedades específicas.
Depende da composição química. Então, se são composições químicas, são comportamentos diferentes. Viscosidade. A viscosidade também é uma propriedade específica e significa que é a resistência ao escoamento que um líquido ou um fluido apresenta. Isso claramente pode ser percebido quando eu pego um copo com água e verto ele. A água vai cair direto no chão. Agora, se eu pegar um melaço e tentar verter esse melaço, ele vai até cair no chão, mas ele não vai cair na mesma velocidade da água. É porque as viscosidades desses líquidos são diferentes. Ductibilidade. A ductibilidade é também uma propriedade específica física e ela permite transformar materiais em fios. Então, muito cuidado o que é dito aqui. Quer dizer que eu posso pegar qualquer tipo de material e transformar em fios? Teoricamente, não. Por quê? Esse fio depois, ele vai conseguir conduzir corrente elétrica? Então, peraí. Então, eu estou restringindo essa ductibilidade aos metais. Porque somente metais podem se transformar em fios e esses fios vão poder conduzir corrente elétrica. Mas vamos comentar também do magnetismo. Porque o magnetismo, a gente entende que algumas substâncias têm propriedades de serem atraídas por ímãs. Ou seja, são os materiais ferríticos, materiais férricos, os metais. Então, são substâncias que nós dizemos que elas são magnéticas, ou seja, são atraídas por ímãs. Maleabilidade. A maleabilidade, ela permite que a matéria ela pode ser moldada. Então, existem materiais que são maleáveis e não maleáveis. Isso tem a ver também com a temperatura. Porque, vamos supor, por exemplo, uma barra de ferro. Será que eu consigo moldar a barra de ferro num formato diferente? Como, por exemplo, coração? Consigo fazer isso. Só que para que isso seja possível, eu preciso de energia. Então eu coloco a energia naquele sistema e eu consigo moldar aquela barra de ferro agora num coração. Permeabilidade. A permeabilidade é o que permite ou não a passagem e escoamento de líquidos e gases por meio de seus poros. Então é o trabalho da esponja, é o trabalho do solo. Na construção civil é muito comum o uso de impermeabilizantes, que é justamente para evitar a troca de material antes da construção, que é o lado externo da construção, para dentro de casa. Então, exemplos sobre permeabilidade é a esponja, é o solo e também, às vezes, o algodão. Condutividade. Mas preste muita atenção aqui, porque são dois tipos de condutividade. Nós temos a condutividade elétrica e nós temos a condutividade térmica. Começando pela elétrica, é porque algumas substâncias são capazes de conduzir eletricidade. O interessante é dizer que as suas formas de propagação são por condução, atrito e indução. Então, algumas substâncias conseguem conduzir corrente elétrica, como por exemplo, metais, algumas soluções que são chamadas de eletrolíticas, e tem vídeo aqui no canal sobre essas soluções, e também até alguns gases que são ionizados. São materiais que conduzem corrente elétrica, que aí consigam originar uma pilha, uma bateria, entre outros dispositivos. Agora, a condutividade térmica significa que quanto maior a facilidade na transferência de calor, maior será a sua condutividade térmica. E olha só que engraçado, a condutividade térmica também existem 3 tipos de propagação ou de transmissão de calor, que são por contato ou condução, convecção e radiação. Interessante, né? Dureza. A dureza significa que é a resistência que a superfície oferece quando por outro material. Então o material ele é considerado mais duro do que o outro quando ele consegue riscar um outro material, deixando o que a gente diz que é um sulco. Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja escrevendo numa lousa e eu estou utilizando um giz. Qual é o material mais duro? É o giz ou a lousa? Eu espero que você tenha respondido o quadro, a lousa. Por quê? Porque quando eu escrevo
Com o tempo, o giz ele vai se desgastando. Então quer dizer que o quadro ou a lousa ele é mais duro do que o giz. Existe uma escala de Mohs que é justamente para ilustrar materiais dos menos duros ao mais duros, começando pelo talco e vai indo para outros materiais, outros minerais, até chegar ao 10, que é o diamante. Tenacidade. A tenacidade ela é a capacidade do material absorver energia e deformar permanentemente sem fraturar. Exige equilíbrio de resistência e ductibilidade. Agora, se ele sofreu uma deformação devido a uma força e rachar, é justamente sobre a tenacidade que nós estamos falando. Solubilidade. A solubilidade aqui se dá por diversos fatores, como o tipo de solvente, a energia, a pressão, as constantes de equilíbrio, a quantidade de disperso e entre outros. Então presta atenção, porque por mais que solubilidade seja um parâmetro físico, porém os físicos não falam muito acerca do porquê, o motivo pelo qual uma substância mistura a outra. Ele só vai dizer e chegar que a mistura homogênea é heterogênea, mas por que conseguir tornar aquela solução homogênea ou heterogênea? Ou será que toda a solução é heterogênea? Nós chamamos de soluções quando é mistura heterogênea. Então a gente aprende a diferenciar aqui e já implementa conceitos e definições para conseguir compreender essa solubilidade. E por último, quero deixar aqui o calor específico. O calor específico é a quantidade de energia necessária para aumentar ou até mesmo diminuir uma unidade de massa de uma substância em 1 grau. Então, existe uma definição ou uma fórmula que é igual a Q igual a M vezes C vezes ΔT. Ou seja, o calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Por exemplo, nós costumamos dizer que a água ela possui um alto calor específico. Por quê? Porque é necessário 1 caloria para queimar em 1 grau Celsius e 1 grama de água. Por isso que ela possui alto calor específico. Compreendeu então as propriedades específicas físicas? Espero que você tenha compreendido. É uma lista imensa. Solubilidade, dureza, ponto de fusão e ebulição e entre outros. Então o importante é você lembrar as transformações físicas e essas propriedades. Lembrar dos conceitos que aí no mais vai dar tudo certo. Agora vamos estudar sobre propriedades específicas químicas.